Oi, turminha! Nossa aula já vai começar, mas antes precisamos saber que dia é hoje. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 10, uma quinta-feira do mês de junho do ano de 2021. Hoje é o quinto dia da semana. O primeiro foi domingo. O segundo foi segunda-feira. O terceiro foi terça-feira. O quarto dia foi quarta-feira. E hoje é quinta-feira, o quinto dia da semana. Como o mês de junho é o sexto mês do ano, podemos indicar a data de hoje assim: 10/6/2021. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos da língua portuguesa utilizados na escrita, que produzem emoções, perguntas, pausa, afirmação e servem para finalizar frases. Lembra do ponto final? Já aprendemos que o ponto final é utilizado para finalizar uma frase ou dar uma pausa longa em frases afirmativas ou negativas. Hoje vamos falar sobre o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado no final de frases para indicar uma pergunta. Veja como que é o ponto de interrogação. Agora, vamos ver alguns exemplos de frases. Vamos fazer um piquenique no sábado? Você já sabe ler? Que horas são? Quantos anos você tem? Você já terminou a atividade? Como todas as frases se referem a uma pergunta, elas são finalizadas com o ponto de interrogação. Agora, você já sabe diferenciar o ponto final do ponto de interrogação? Vamos ver algumas frases finalizadas com ponto final e com ponto de interrogação, para ver as diferenças. O final de semana acabou. Será que hoje teremos aula? Vamos estudar? Hoje eu fiz muitas atividades. Depois que você viu o vídeo sobre interrogação, você vai escrever no seu caderno. Hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2021. Seu nome completo. Número 1, ponto de interrogação. Você vai colar. Essa plaquinha tá na mesma folha das atividades que nós imprimimos na semana passada. Depois que você colou, você vai criar uma frase com ponto de interrogação. Lembrando que a frase de ponto de interrogação é quando a gente faz uma pergunta. Olha a frase que a professora criou. Você gosta de sorvete? Ao ponto de interrogação. Agora eu quero ver você criando a sua frase. Depois você vai escrever ditado, colocar os números de 1 a 6 e embaixo os tracinhos, 4 tracinhos para escrever os números que a professora vai ditar. Sapo, sola, seta, sino, suco, saleiro. Atenção para os números. Número 1, número 20, número 12 e o número 4. Atenção, agora vamos fazer o PET. 1. O professor fez uma pesquisa com os alunos do primeiro ano. Ele queria saber a quantidade de objetos de uso escolar que eles tinham dentro do estojo e encontrou os resultados apresentados no gráfico a seguir. Então, analisando o gráfico, nós vemos que tem lápis, caneta, borracha, apontador, tesoura e cola.
Vamos ver agora a quantidade de cada objeto. Lápis, 16. Caneta, 6. Borracha, 10. Apontador, 9. Tesoura, 5. E cola, 6. Marque com X a alternativa correta. Então, nós vamos analisar as alternativas e ver qual que é a alternativa correta. Letra A. O número de borrachas encontrado é uma unidade maior que o número de apontadores. Então, o número de borracha é 10 e o número de apontador é 9. Mas vamos analisar o restante. B. O número de canetas é igual ao número de tesouras. Então, o número de canetas não é igual ao número de tesoura. Por quê? Tem 6 canetas e 5 tesouras. Então, a letra B a gente já sabe que não é. C. O número de lápis encontrado é 9 unidades maior que o número de canetas. Então, o número de lápis encontrado é 10 unidades maior que o número de canetas. Canetas são 6 e lápis são 16. Então, 6 para 16, faltam 10 e não 9. Então, a letra C também não é. D. O número de colas é uma unidade maior que o número de canetas. Então, o número de colas é a mesma quantidade que o número de caneta, ou seja, tem 6 colas e 6 canetas. Então, a alternativa correta vai ser a letra A, que fala que o número de borrachas encontrado é uma unidade maior que o número de apontadores. Por quê? Tem 10 borrachas e 9 apontadores. O 10 é uma unidade maior que o 9. 2. Observe a imagem e complete a tabela. E pinte o gráfico de acordo com a tabela. Então, vamos lá. Observando a imagem, nós vemos crianças segurando aí uns números, né? Então, vamos ver. As crianças resolveram ajudar outras crianças que não têm brinquedos. Então, resolveram doar alguns brinquedos. Observe nas placas a quantidade que cada criança doou. Então, a gente analisando, a gente vê a Ana doou 6 brinquedos, o Pedro, 5, Caio, 4, Sofia, 8, Miguel, 6, Luísa, 3. Então, nós vamos completar o gráfico. Vamos lá, agora complete a tabela. Então, nós temos nomes das crianças e quantidades de brinquedo. Os nomes das crianças já estão aqui, ó. Ana, Pedro, Caio, Sofia, Miguel e Luísa. Então, nós vamos voltar lá e olhar. A Ana doou 6 brinquedos. Então, nós vamos escrever o número 6. Pedro, 5. Caio, 4. Sofia, 8. Miguel, 6. E Luísa, 3. Letra A. Qual criança doou mais brinquedos? Então, a gente olha aqui, ó, analisando. Quem doou mais foi quem doou 8 brinquedos. Quem que foi? A Sofia. Então, nós vamos escrever Sofia. B. Qual foi a criança que doou menos? Que é o número 3. Quem que foi? Luísa. Então, escreve Luísa. C. Quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos? Vamos analisar a tabela? Então, número 6, repetiu que foi a Ana e Miguel. 3. Agora, vamos organizar a pesquisa em um gráfico. Então, aí tem um gráfico com o nome das crianças e o número na lateral. Então, nós vamos, letra A. Pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de brinquedos que cada criança doou. Observe a tabela e comece a pintar de baixo para cima.
Então, de acordo com a tabela que a gente completou no número 2, nós vamos pintar esse gráfico de baixo para cima. Então, a Ana doou 6 brinquedos. Então, nós vamos pintar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. O Pedro, nós vamos pintar 5 quadradinhos. Caio, 4. Sofia, 8. Miguel, 6. E Luísa, 3 quadradinhos. Letra B, circule o título do gráfico. Então, nós vamos circular o título do gráfico, que é Brinquedos Doados. Faça um círculo, onde está escrito Brinquedos Doados. C, para saber quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos, em sua opinião, é melhor observar o registro da tabela ou no gráfico? Justifique sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai escrever, né, de acordo com a sua opinião, se é melhor observar a quantidade de brinquedos no registro da tabela que foi feito no número 2 ou no gráfico que foi colorido no número 3.